Olá, seja bem-vinda, Zélia. Que bom você estar aqui. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Atos, capítulo 4. Sejam muito bem-vindas, Nayara, Zélia. Deus abençoe vocês. Então nós vamos fazer a leitura e alguns comentários do livro de Atos, capítulo 4. Olá, Júnior, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Vamos orar para começar a nossa live? Vamos orar, curvem as suas cabeças. Senhor Deus, Pai querido, graças te dou, Senhor, por mais um dia único, um dia exclusivo que o Senhor preparou para mim e para o meu irmão. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Abra o nosso entendimento para receber o estudo, para receber a leitura. Coloca aqui, Senhor, o teu Santo Espírito, para que ele inunde esse ambiente e inunde as nossas vidas, nos dando discernimento para entender tudo que aqui for dito. E coloquemos em prática tudo que iremos aprender. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Microfone ligado, tudo certo. Então vamos começar o capítulo 4. Eu não sei se vocês estão ouvindo um barulho, uma martelada aí, mas é que estão fazendo obra no apartamento aqui de cima. Eu não sei se está dando para vocês ouvir. Mas, infelizmente, a gente tem que conviver com isso, né? Então vamos... O som tá bom? Tá tudo certo? Deixa um joinha aí para mim. Então vamos lá. Então a gente sabe que no livro de Atos, capítulo 2, capítulo 3, do livro de Atos até o capítulo 3 até o 5, vai ser a igreja. Nós vamos falar sobre a igreja, que está sendo plantada, um milagre típico de um sermão, que nós já falamos, sobre a cura do coxo, a primeira oposição dos líderes judeus, a morte de Ananias e Safira, e a segunda oposição dos líderes judeus. Então a gente vai hoje falar da primeira oposição dos líderes judeus. Deixa eu colocar aqui. Hoje é capítulo 4. A primeira oposição dos líderes judeus. E assim diz o Senhor: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegando os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Agora os líderes eles vão aparecer e eles se viram contra os discípulos. Continuando. Prenderam Pedro e João e o recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos do que ouviam a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Gente, que maravilha, né? Então, na primeira aparição de Pedro, né, pregando, eles batizaram 3.000 homens num só dia. E agora já aumentou para 5.000 homens.
No dia seguinte, as autoridades, os anciões e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciões, e visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. Então os sacerdotes eles estavam questionando a cura do homem coxo na porta do templo. E Pedro aí está falando para as autoridades, né? Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. Saibam os senhores, todos e todos, o povo de Israel, todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular. Então aqui toda a oportunidade que Pedro encontrava, que os discípulos, que os apóstolos tinham, era usada para anunciar a Cristo, sempre. A qualquer oportunidade que eles tinham, eles anunciavam a Cristo. E aqui quando fala da pedra angular, os construtores rejeitaram esse Jesus, está no versículo 11. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Pedra angular é igual a Jesus. Jesus é a pedra angular. Verso 12. Esse versículo aqui é tremendo, gente. Eu tenho muita dificuldade em decorar, mas eu estou me esforçando muito para decorar esse versículo, porque eu acho ele muito profundo, ele fala muito ao meu coração, e quando a gente lê, é um poder. Então, se vocês tiverem esse desejo, decorem também esse versículo. Nunca esqueçam desse versículo 12 do livro de Atos 4. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui nesse versículo está falando que salvação é somente através de Jesus. E o Evangelho, ele te chama para ter exclusividade. O Evangelho, ele está te chamando para você buscar. Presta atenção nesse versículo. Não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro, somente em Jesus. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Nós somos pecadores, nós somos um mundo caído, né? Então, é só Deus, só Jesus, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a nossa salvação é só através de Jesus. E o Evangelho, ele nos chama a ter essa exclusividade, a ter esse privilégio de aprender, né, de conhecer mais a Jesus. Versículo 13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens raros, e reconheceram, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ao verem, perdão, gente, ao verem a ousadia de Pedro e João,
sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, vendo que o homem que havia sido curado estava com eles. Nada tinham a dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo. Então aqui, gente, na sua fala, é possível que as pessoas reconheçam que nós andamos com Jesus, porque veja bem, aqui no versículo 13, ao verem lá as autoridades, verem lá a ousadia de Pedro e João, eles sabiam que eles eram homens iletrados, incultos, mas eles ficaram admirados com o que eles falavam e eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E isso pode acontecer com nós também. As pessoas, elas podem reconhecer Jesus em nossa vida através da nossa fala, através do nosso comportamento, através do nosso olhar. As pessoas podem ver Jesus através de nós. E continuando, diz assim, olha, no verso 14. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinha a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos amaldiçoá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Você vê, né, que eles continuam a perseguição. E eles sabem, eles viram, eles reconheceram o que Pedro fez, o que João fez, mas eles ignoram, eles têm medo de perder o poder. Então, eles querem fazer algo para se livrar da presença de Pedro, dos discípulos, né? Para que eles não fiquem mais conhecidos. Chamando-os, ordenaram-lhes que, de modo nenhum, falassem nem ensinassem, olha isso, no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Então, aqui, o que Pedro e João respondem a eles é que os senhores julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus. Então, aqui ele nos ensina que quem devemos obedecer é a Deus, não aos homens. Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos ter obediência às coisas do Senhor. Obediência a Deus, não aos homens. Quem é que você está obedecendo? A quem é que você está cultuando? Quem é o seu Deus verdadeiro, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta? Só existe um. E aí no verso 23 diz assim, ó, uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes, os anciões, lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram,
Você vê como eles tinham unidade, né? Eles se reuniam, eles conversavam, eles falavam tudo, um com o outro. Era unidade ali. Levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Dissestes por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Então, no verso 23, Pedro e João procuram os outros irmãos, os outros discípulos, e contam todas as ameaças que eles sofreram. E aí, no verso 24, os irmãos, os outros discípulos, ouvindo o que Pedro e João falaram, foram unânimes e levantaram um clamor ao Senhor, levantaram a voz, orando ao Senhor. E diz, né? Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O que fazer diante da perseguição? O que a gente precisa fazer diante da perseguição, eu creio que seja compartilhar, né? Compartilhar com a igreja. Nós, o corpo de Cristo, precisamos nos unir. Como eles fizeram. Eles compartilharam, Pedro e João, com os seus irmãos. Então nós precisamos fazer a mesma coisa, andar em unidade, ter união, orar, sempre orar, se achegar a Deus através da oração. Essa é a forma em que precisamos agir diante da perseguição, porque a oração, ela nos mostra que o Senhor é soberano, que o Senhor Ele é o Rei dos Reis. Então, na oração, a gente se achega a Deus, a gente conhece a soberania do Senhor, a gente toma posse do que está escrito na palavra, e a gente entende que essa perseguição não é contra a gente, essa perseguição é contra Jesus. Eles não oram para parar a perseguição. Notem que eles não oram, Senhor, como a gente faz, Senhor, acalma, que não feche a nossa igreja, a gente ora para que essas perseguições cessem, a gente pede que a nossa igreja continue firme, aberta, a gente ora pedindo alguma coisa e pedindo que cesse, né, a perseguição. Eles não oram para parar a perseguição, eles oram por mais coragem e ousadia. E é isso que a gente precisa fazer. Orar pedindo coragem, ousadia, sabedoria, discernimento. É isso que a gente precisa fazer. Porque a perseguição, ela vem. Não tem jeito. A perseguição não é contra a gente. A perseguição é contra Jesus. Desculpa, gente. E aí eles continuam, né? Verso 25. Dissestes por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos, imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e conceda aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. O poder era tão grande que o lugar tremeu, gente.
todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era uma oração, da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, faziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita na cultura de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, eles eram o tempo todo, eles viviam o tempo todo em unidade, inclusive nas coisas materiais. A gente vê aqui que eles vendiam as coisas e ajudavam a quem precisavam. Eles juntavam aquilo que eles conseguiam arrecadar e dividiam. Ninguém ali passava necessidade, ninguém ali ficava sem recurso, porque eles eram unidade, eles caminhavam juntos, eles estavam sempre juntos. E é interessante, né, quando a gente lê que eles levavam os valores e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então eles não tinham necessidade, porque um ajudava o outro. E assim deve ser a nossa vida. Assim é o exemplo que Jesus nos dá. É o exemplo que os apóstolos nos dão. Ter unidade, viver em unidade, ajudar um ao outro. Não é só vou orar por você, ficar em oração. A gente precisa descobrir a necessidade que o nosso irmão está passando. Às vezes não é só uma necessidade em ouvir uma oração, em ouvir uma palavra. Às vezes a necessidade do irmão é material, sim, e nós precisamos estar atentos e sensíveis a entender isso, porque nós, como corpo de Cristo, a gente precisa viver em unidade e estar pronto a ajudar o irmão. Amém? E é isso, gente. Hoje nós lemos o capítulo 4, amanhã a gente continua lendo o capítulo 5. Eu falei que a leitura do livro de Atos vai falar muito sobre ressurreição, sobre o Espírito Santo. Vai ser muito importante a gente estudar todos os capítulos, ler, conhecer, né? Porque o conhecimento, ele nos mostra mais a verdadeira face do Senhor. A gente tem contato com o Senhor. Ontem, eu fiz o estudo, eu nem sei onde eu estou aqui. Ontem eu fiz o estudo do capítulo 3, né? E me impactou muito a respeito do homem coxo que foi curado e que ele vivia na porta do templo. Ele conhecia todas as pessoas do templo, mas ele nunca tinha entrado no templo, ele nunca tinha entrado na presença.
E aí eu fui buscar, né, sobre a presença de Deus. E a presença de Deus, gente, a gente só consegue viver na presença de Deus, estar na presença de Deus através da palavra, através das orações. Porque a Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus, mas o que tem dentro da presença, a gente precisa tomar posse. Então, o que tem dentro da presença é o maná, que é a provisão, é a Bíblia, né? A palavra diz aqui, ó, o que tem dentro da arca, o que tem dentro da presença é o maná, que é a provisão, as tábuas da lei é a Bíblia. Aqui é o nosso manual de fé, é o nosso manual de vida. Aqui a gente tem respostas para tudo. E tem também a vara de Arão, né? A vara de Arão é a correção de toda a rebeldia. E aí a gente precisa estar focado na leitura, estar focado na oração, para estar na presença. Essa presença que a gente precisa buscar, porque essa presença, essa unidade com a igreja, essa unidade com o irmão, porque o inimigo, gente, ele não quer que você tenha a presença do Senhor, ele não quer que você ande na presença do Senhor, porque existem coisas que você só vai encontrar na presença. Então você só encontra a sua paz, você só encontra a sua mansidão, você só encontra a tranquilidade de espírito, você só encontra o amor verdadeiro, a alegria através da presença. E o inimigo, ele não faz questão nenhuma que você encontre a presença. Então ele vai sempre te atrapalhar, colocar obstáculos para isso. Então a gente precisa priorizar o nosso momento com Deus. A gente precisa estar à frente, primeiro, Deus. A gente não pode, a gente não pode deixar que as coisas desse mundo nos distraiam. Eu estou lendo um livro muito bom que fala sobre a distração de Marta. Marta, eu gosto muito da história de Marta. E Marta, quando ela foi reclamar com Jesus, né, que estava cheia de afazeres, fazendo um monte de coisa, e Maria estava ali, sentada. Ela estava reclamando com Jesus, e Jesus disse para ela: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Jesus não estava brigando com Marta. Jesus não estava recriminando Marta, porque Marta, ela é o serviço que atrai a Marta. Mas você servir ao Senhor, você não pode colocar o serviço à frente da sua comunhão com Deus. Então, a gente precisa lembrar que participar de grupos na igreja, participar do serviço na igreja, estar sempre à frente, sempre disposto, sempre querendo participar de tudo, existe um grande risco, porque aconteceu isso comigo lá atrás. Logo que eu me converti, eu queria, porque queria estar em todos os grupos, estar fazendo um monte de coisa, e eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a estar num monte de ministério, a estar num monte de grupo, a querer fazer cursos, e aí eu sobrecarreguei, e aí eu fui ficando dispersa da presença de Deus. Então, quando Jesus diz para Marta, Marta, Marta,
Maria escolheu a melhor parte, ele não está brigando com Marta. Ele só está dizendo para Marta, Marta, prioriza primeiro a palavra, prioriza primeiro a presença. E aí Marta entendeu o que Jesus falou. E é isso que a gente precisa fazer, colocar prioridade nas coisas de Deus, colocar prioridade à presença de Deus, estar na presença do Pai, buscar a presença do Pai. Se você perdeu a presença, se você quer buscar a presença de novo, corre, luta, guerreia, porque persevera, porque a gente consegue ter a presença de volta quando a gente é fiel, quando a gente busca. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor, Ele fala conosco quando você tem intimidade com Ele, você tem um relacionamento com Ele. Então, não deixem as coisas do mundo te tirar o foco, não deixem as distrações da casa, os afazeres, tirarem a sua atenção, porque muitas das vezes eu acordava e primeiro eu tenho que fazer isso, primeiro eu tenho que fazer aquilo, e ia deixando. Quando chegava no final do dia, eu estava exausta. Como eu vou falar com o Rei dos Reis, com o meu Pai, cansada, exausta, sem ânimo? Então, gente, busca um horário em que você esteja cheia de vontade, porque vai acontecer sim dias em que você não quer orar, dias em que você não quer ler a palavra, tem dias que eu não quero fazer live, tem dias que eu não quero orar, tem dias que eu não quero abrir a Bíblia, mas não se trata de eu fazer a minha vontade, e sim a vontade do Pai. Eu preciso e eu tenho que fazer. Querendo ou não, eu tenho que fazer. E eu não sei com você. Comigo acontece o seguinte, às vezes eu estou sem nenhuma vontade de estar na presença do Senhor, de entrar na presença, de orar. Mas quando a gente começa aqueles primeiros 10 minutos, que a gente vai se arrastando, que a gente vai orando, mas depois você começa a se encher do Espírito, da glória do Senhor. E quando você vê, você está orando mais de uma hora. Então, assim, eu não conseguia ter um tempo de qualidade com o Senhor. Eu não conseguia acordar de madrugada. Mas eu entendo que quando você acorda um determinado horário, do nada, é porque Deus está te chamando para orar. Então, eu costumo agora, porque eu não fazia, levantar e orar. E depois eu volto para dormir várias vezes. Eu tenho um pastor, né, que fala que uma vez um irmão, eu vou dar o exemplo que ele deu. Uma vez um irmão da igreja dele foi falar com ele, pastor, todo mundo fala que Jesus fala, Jesus responde. Eu acho que eu conheço a palavra, eu leio a palavra, eu oro, mas eu acho que eu sou surdo, porque eu tenho um problema, porque Jesus não fala comigo. E aí ele disse que o Espírito Santo falou, o pastor falou a ele, pergunta para ele se ele tem o hábito de acordar na madrugada. E aí o pastor perguntou, você tem hábito de acordar na madrugada? Ele, como é que o senhor sabe? Eu tenho acordado às 3 horas, não é nem às 2h59, não é nem às 3h01. É exatamente às 3 horas, todo dia. E aí o pastor perguntou, e o que você faz? Ah, pastor, eu volto para dormir. Isso não é hora, né, de eu acordar. Aí o pastor falou, meu filho, falou do jeito dele, não do jeito que eu estou falando. O Senhor está respondendo, está falando com você e você não está
está virando as costas, porque ele quer que você levante para orar. Ele está te chamando para orar. E aí o rapaz entendeu. Então Jesus, ele fala conosco de várias formas. Ele fala comigo de uma forma, ele fala com você de outra. Às vezes é uma intuição, é alguma coisa que vem à tua mente, é o Espírito Santo te dando direção de alguma coisa. Então a gente tem sim que estar sempre atento às coisas do Senhor. E buscando ousadia, buscando sabedoria, porque é isso aqui, no capítulo 4, que os discípulos fizeram, buscaram ousadia, buscaram coragem para enfrentar lá os religiosos, né? Porque os homens do templo, porque eles queriam que os discípulos obedecessem a eles, mas como eles se reuniram e conversaram, não é ao homem que a gente precisa dar obediência, é a Deus. Não é ao homem que a gente precisa mostrar quem nós somos. Isso eu trago para a minha vida. Não é ao homem. Eu não quero aplausos, eu não quero likes, eu não quero curtidas. O que eu faço aqui é para a glória do Senhor, é para exaltar o nome do Senhor, é levar a palavra. Então a gente tem que parar de buscar aplausos do homem, tem que parar de ficar de mimimi sentido porque o irmão falou isso, porque o pastor falou aquilo. Não, gente. Não importa o que as pessoas achem ou o que as pessoas pensem. Importa o teu coração. E isso, Jesus é o único que conhece em espírito, de todo o coração, conhece profundamente a Jesus. Então é com Ele que devemos nos preocupar. É com Ele que devemos ser fiéis. É com eles que a gente deve perguntar sempre: Senhor, eu estou te agradando? Senhor, eu estou vivendo conforme a tua palavra? Senhor, me capacita. Senhor, me dá direção. Que eu continue buscando a santidade até a sua volta. Que eu continue te obedecendo, porque nós estamos num mundo caído, num mundo cheio de pecados. Mas como nós conhecemos a Cristo, como nós temos a nossa salvação, que o Espírito habita em nós sabemos e temos conhecimento do pecado. Então, quando a gente recebe o Senhor, vive em busca da santidade, a santidade é um processo, a gente é convertido, a gente é batizado, a gente recebe o Espírito Santo, e à medida que a gente vai caminhando, a gente vai conhecendo, sabendo mais sobre a santidade. E aí a gente vai vivendo a santidade. E aí o pecado, ele já não habita mais na gente, porque a gente é pecador, mas a gente conhece o pecado. E a gente faz tudo para não pecar. E quando a gente peca, a gente de imediato se arrepende, porque o Espírito Santo nos incomoda. Entende? Então é isso que a gente aprende nessa trajetória, nessa caminhada, em viver com o Senhor, em conhecer o Senhor, em estar na presença. Não esqueçam, gente, busquem a presença de Deus. Só iremos ter a presença do Pai, estar na presença do Pai, através da palavra, da Bíblia, através da oração. Não vamos encontrar a presença se não tivermos um relacionamento com Deus. Então, gente, vamos buscar essa presença, que é maravilhoso. É maravilhoso a gente poder acordar e sentir que tem alguém te esperando para compartilhar, né,
para te ouvir, para te abraçar, para te exortar, para chamar a tua atenção, porque Jesus fala de várias formas, mas o mais importante é que, apesar de todos os seus defeitos, apesar de você ser uma pecadora, um pecador como eu sou, todos nós somos, estamos num mundo caído, numa natureza caída, Ele nos ama desse jeitinho que nós somos. Então, o mundo pode todo estar contra nós. O mundo pode todo nos falar de nós, nos criticar, mas Ele nos abraça. Ele nos abraça. E eu escuto todo dia, vem minha filha amada. E é isso que Ele quer fazer com você. Ele te chama todo dia. E Ele te espera. Então, gente, pensem nisso. Busquem ao Senhor. Busquem a presença. Aquele homem coxo, ele estava na porta do templo, ele estava na porta da presença. Todo dia. Ele conhecia as pessoas, todas. Ele conhecia toda a dinâmica do templo. Ele conhecia. Ele sabia quem entrava, quem saía. Ele conhecia, oi fulano, oi ciclano, ele conhecia tudo. E isso acontece na nossa igreja. Existe muita gente que está no templo, está na porta do templo, entra no templo, mas não tem a presença. Precisamos buscar a presença. Não importa se você é bacharel em teologia, não importa se você é letrado, conhece a Bíblia de cabo a rabo, não importa se você sabe todos os versículos de cor, não importa se você tem uma posição social mais elevada, não importa, isso para Deus não importa. Deus quer aquele contrito de coração. Deus quer aquele que o busca em espírito e em verdade. Então, sai do banco da igreja. Sai do banco e vai buscar a presença. Sem a presença, a gente não consegue nada. Amém, gente? Então, essa palavra foi que o Senhor colocou no meu coração hoje. Então, amanhã, em nome de Jesus, se Ele quiser, porque Ele quer, eu creio, amanhã estaremos aqui, lendo, né, o capítulo 5. Deixa eu ver quem é que está aqui ao vivo. Ai, gente, que beleza. Regis, já falei. Campos. Deixa eu ver aqui, gente. Zélia, Nayara, Júnior, Aldísio. Gente, que bom que vocês estão aqui. Deus abençoe vocês. Aldísio, tem mais gente. Santos, Aldísio, Daniel, Edilson, Regis, já falei. Gente, que maravilha, gente, ver vocês aqui focados, né, em ouvir um pouquinho sobre Deus, ouvir a palavra. Deus abençoe vocês, Deus dê a vocês essa sede, porque é assim que acontece. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor, quando a gente passa a ter esse relacionamento com Ele, essa intimidade, passa a ser aquele amigo íntimo de Deus, a gente quer estar na presença o tempo inteiro e a gente fica alegre, né? Tem essa sede, Ele nos dá essa vontade. Quanto mais você conhece, mais desejo de conhecer você tem, porque ler a palavra é você conhecer mais dos atributos de Deus. Leia a Bíblia. Eu estou aqui incentivando a você
Eu não sou melhor que você em nada. Eu estou aqui incentivando a você a fazer o que eu faço. Leva a palavra para um irmão, para um parente, para um vizinho, para um amigo, no trabalho. Fala do amor de Jesus, fala do plano da salvação. Leia a palavra antes de entrar ao vivo. Tenha uma leitura rápida para a gente poder depois estudar, falar, comentar. É isso que eu incentivo a vocês. Que vocês façam isso. Amém, gente? Deus, ele é um Deus de promessa e Ele é um Deus que cumpre tudo que Ele promete. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o de hoje. Amém? Vamos orar para terminar a live. Pai querido, Pai amado, gratidão, Senhor. Gratidão por essa live, gratidão por esses ensinamentos. Gratidão, Senhor, porque o Senhor fala conosco através da sua palavra, nos ensinando que precisamos dar ouvido a Ti, não ao homem. Obrigada, Senhor, porque também nos ensina a viver em unidade, que nos ensina a nos preocuparmos com o outro, a literalmente sabermos qual a necessidade. Desculpa, gente. Sabemos qual a necessidade do irmão. Obrigada, Paizinho. Obrigada porque esse estudo, a cada dia, tem edificado a minha vida e creio que edificado a vida dos meus irmãos. Continua, Senhor, derramando a sua unção, o seu poder. Continua, Pai, me dando discernimento, sabedoria para falar da tua palavra, para ler, para comentar, que seja sempre através do seu Santo Espírito que eu fale, que nunca seja para minha glória, que seja para a tua, porque tudo é para ti, nada é para mim. Senhor, cuida de nós, que a gente consiga colocar tudo o que aqui aprendemos em prática, que a gente consiga, Senhor, entrar na tua presença, buscar a tua presença todo dia, porque é na tua presença que a gente encontra os requisitos para ter uma vida abundante. É na tua presença que a gente encontra a paz que excede o entendimento. É na tua presença que a gente reconhece e toma posse desse amor que transborda em nós. Porque nós, quando recebemos esse amor de ti, Pai querido, a gente transborda esse amor para o irmão. Obrigada, Paizinho. Obrigada, porque sem ti nada teria sentido na minha vida. Eu continuo aqui na tua presença, Senhor. Oro pelos meus irmãos, pela família de cada um, pela vida de cada um, pelos filhos de cada um. Senhor, abençoa, cuida, sara. Entra com providência, Senhor, na vida de cada um e na minha também. Entra, Senhor, com o seu poder de cura na minha vida. Cura, Senhor, o meu pé. Cura, Senhor, através do homem, através do médico, através do fisioterapeuta. Usa tuas mãos. Cura, Senhor, a lesão. Cura, que tire toda a infecção, toda a dor, que eu fique totalmente restaurada, Senhor. É o que eu oro. E peço por aqueles que estão no leito de hospital também. Derrama, Senhor, a tua unção. Porque nós temos, em nome de Jesus, glória ao Senhor, glória a Deus. Nós temos um médico que nos cuida da gente, que nos medica, mas o Senhor é o médico dos médicos. Então, entra com o seu poder de cura em nossas vidas, Pai. É isso que te pedimos. Não só a cura física, mas a cura espiritual. Vai limpando, vai curando, vai tirando aquilo que não presta, vai colocando só o teu amor, vai colocando só a tua paz, que excede todo o entendimento. É o que eu oro, Senhor. É o que eu oro. Cuida do nosso dia. Cuida do restante do nosso dia. Abençoa, Senhor, a todos nós. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem com Jesus. Até amanhã, queridos. Até amanhã.
Muito feliz de ver vocês aqui. Amanhã no mesmo horário, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Deus abençoe.